Graça e paz. Vamos dar continuidade à exposição que estamos realizando no Evangelho de Marcos. O nosso texto hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, dos versos 7 até o 11. Nos versos 7 e 8, Marcos fala do testemunho que João Batista dá sobre Jesus, e o verso 9 a 11, Marcos fala sobre o batismo do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, vamos falar do testemunho que João Batista dá sobre o Senhor Jesus. Vamos dividir esse testemunho em duas partes. Depois vamos falar de algumas verdades que o batismo do Senhor Jesus ele nos ensina. Em primeiro lugar, João Batista declara que o Messias que há de vir é mais poderoso do que ele. Verso 7 ele diz: não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes a correia das sandálias. João Batista, diante do Messias, ele reconhece que está diante de alguém extremamente, extraordinariamente mais poderoso do que ele. Ele está diante do Todo-Poderoso, do Senhor do Senhor e do Rei dos Reis. Então ele reconhece que ele não é digno nem mesmo de, baixando, desatar as correias das sandálias dos pés do Senhor Jesus. Naqueles dias, essa tarefa era reservada a um escravo pagão. Nem mesmo um escravo judeu ele poderia fazer esse serviço para o seu Senhor. João ele se sente indigno até mesmo de fazer esse serviço, reconhecendo que o Messias é extraordinariamente mais poderoso do que ele. Em segundo lugar, João Batista declara que o Messias que há de vir batizará com o Espírito Santo. Versículo 8: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. No verso 8, a comparação continua, porém agora João Batista deixa de falar em figuras e diz claramente o que há de comum entre ele e o Senhor Jesus, e que também aquilo que os diferencia. O que há de comum entre João Batista e Jesus? Ambos adotaram um estilo de vida extremamente simples. Segundo, porque ambos batizavam. Agora, há uma diferença extraordinária entre os dois, uma diferença gigantesca, pela qual o João reconhece que o Senhor Jesus é incomparavelmente mais forte do que ele. Porque João batiza nas águas do Rio Jordão. O Senhor Jesus, porém, batiza com água pura, ou seja, ele batiza com o Espírito Santo. Devemos lembrar daquela palavra que o Senhor Jesus disse aos discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém, porque eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Somente o Senhor Jesus é que pode colocar dentro de nós o seu Espírito e também nos inserir na igreja do Senhor Jesus. Somente Ele é que pode salvar e dar o seu Espírito. Algumas verdades que o batismo de Jesus nos ensina. No versículo 9, fala que naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Naqueles dias. Aqui temos a indicação da data inicial do ministério de Jesus. O período chamado de 30 anos de silêncio em Nazaré agora estava chegando ao fim. Lucas diz em seu evangelho que Jesus tinha cerca de 30 anos ao iniciar o seu ministério. Lucas 3, 23, a parte A. O Senhor Jesus estava pronto para iniciar seu ministério e sua vida pública. Primeiro ele viajou aproximadamente 96 quilômetros de Nazaré até o Rio Jordão, nas proximidades da cidade de Jericó. Lá ele foi batizado por João Batista. Agora, muitos cristãos têm perguntado com perplexidade: se o batismo de João era batismo de arrependimento de pecados, então por que Jesus buscou o batismo pelas mãos de João Batista se ele não tinha pecado? E isto está bem claro no próprio testemunho de Jesus
quando, numa discussão com os fariseus, ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Ou seja, eu não tenho pecado. Isso está lá em João 8:46, a parte A. De fato, não havia nenhuma necessidade pessoal do nosso Senhor Jesus se batizar. Mas vamos aprender algumas verdades que o batismo de Jesus nos ensina. Primeira verdade que o batismo de Jesus nos ensina: o batismo de Jesus foi o momento da decisão. Durante 30 anos, Jesus viveu como carpinteiro na cidade de Nazaré. Contudo, agora era o tempo de agir e iniciar o seu ministério, a sua vida pública. Seu batismo foi o selo dessa decisão. Segunda verdade que o batismo de Jesus nos ensina: o batismo de Jesus serviu para endossar a autoridade de João Batista. O Senhor Jesus queria se identificar com o movimento religioso de João Batista, seu precursor. Ele não confessou o pecado como as demais pessoas que vinham até João para serem batizadas. Além disso, Mateus registra em seu evangelho que Jesus teve que vencer as próprias objeções de João Batista. Porque quando o Senhor Jesus foi até João, ele não o queria batizar. Ele disse: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas o Senhor Jesus, ao ser batizado por João, ele estava endossando, ou seja, validando o ministério do seu precursor. Uma terceira verdade: o batismo de Jesus foi o momento da identificação. Jesus não foi batizado por pecados pessoais, mas pelos pecados nossos pecados que foi imputado a ele. Jesus foi batizado a fim de expressar sua identificação com os eleitos de Deus. No batismo, Jesus literalmente foi contado com os transgressores. Você deva lembrar que Isaías profetizou que os nossos pecados, as nossas transgressões estavam sobre ele. Então, tanto no batismo como na cruz, ele foi contado com os transgressores, ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se identificou conosco, pois os nossos pecados estavam sobre ele. Uma outra verdade que o batismo de Jesus nos ensina: o batismo de Jesus serviu para publicamente confirmar e anunciar seu ministério. Tão logo o Senhor Jesus foi batizado, ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser tentado. E lá ele permaneceu 40 dias. No final dos 40 dias, ele retornou e iniciou o seu ministério público, a pregação do Evangelho do Reino. A quinta verdade que o batismo de Jesus nos ensina: o batismo de Jesus serviu para João Batista apresentá-lo publicamente como o Messias. Você deve estar lembrado que quando o Senhor Jesus veio ao encontro de João, João disse a todos que estavam ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, João Batista, o precursor do Messias, apresentou o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A penúltima verdade que o batismo de Jesus nos ensina: o batismo de Jesus serviu para demonstrar o envolvimento da Trindade no processo de salvação, nesse ato salvífico. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Pai falou e o Espírito Santo desceu. Ali estava a Trindade referendando o seu ministério. O Pai declara que em Jesus e na sua obra ele tem todo o seu prazer. A pomba deu o sinal do término do juízo de Deus após o dilúvio, na época de Noé. Agora, a pomba dá o sinal da vinda do Espírito Santo sobre Jesus, abrindo-nos o portal da graça. A última verdade que o batismo de Jesus nos ensina: o batismo de Jesus foi o momento em que ocorreu a sua capacitação. Nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Jesus, devemos lembrar
que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo. Ele foi batizado com esse poder lá no Rio Jordão. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, o apóstolo Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o batismo de Jesus nos ensina essas verdades. Uma que nós precisamos destacar é que no momento em que ele se batizou, ele estava se identificando conosco, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Então, ele precisava passar pela experiência do batismo, porque ele se identificou não somente na cruz, mas também nas águas do Rio Jordão ao ser batizado. Muito bem, o batismo de Jesus é uma bênção maravilhosa que nós temos, pois antes de iniciar o seu ministério, ele se preocupou em identificar-se conosco, nos substituindo diante de Deus. Que lição preciosa! O Senhor Jesus, ele nos substituiu. Só podemos ser salvos. O ser humano, ele só pode ser salvo se ele tiver o Cordeiro substituto, que é Jesus. Ele nos substituiu. Você tem usufruído dessa bênção? O fato de que o Senhor Jesus se submeteu ao batismo é uma garantia suficiente para a prática do batismo cristão. O batismo é uma ordenança bíblica. O Senhor Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não podemos rejeitar o batismo, pelo contrário. Todo aquele que se diz cristão, que ainda não se batizou, deve desejar intensamente ser batizado, assim como seu Salvador, Jesus Cristo, o foi. Muito bem, nós falamos um pouco sobre o testemunho que João Batista deu sobre Jesus e aprendemos que Marcos, logo no início do seu ministério, ele introduz o ministério do precursor João Batista. Com isto, ele estava anunciando que alguém mais poderoso, mais importante, mais ilustre estava por vir. E esse alguém era Jesus. E eles se encontraram lá no Rio Jordão, onde o nosso Senhor Jesus foi batizado, se identificando conosco e dando início ao seu ministério de pregação do Evangelho do Reino. E isso ele fez por 3 anos, pregou o Evangelho por toda a Palestina, curando várias pessoas das suas enfermidades, expulsando demônios. E ao final, o nosso Senhor, ele foi crucificado, mas antes, ele marcou com os discípulos um local para eles encontrarem após a sua morte e ressurreição. E então ele delegou uma missão para os seus discípulos, que eles deveriam agora ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O ministério de João Batista foi de preparar o coração das pessoas para a chegada do Messias. Hoje, nós somos as testemunhas do Senhor Jesus. Nós recebemos essa missão do nosso Senhor, de viver o Evangelho, de falar do Evangelho para as pessoas, mostrando que Jesus, um dia, ele há de voltar. Que nós possamos falar de Jesus, que nós possamos mostrar o amor de Jesus, apresentar que Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida. E que um dia ele há de manifestar nas nuvens e todo olho verá. Que nós possamos, juntamente com as pessoas que ouviram o Evangelho por meio das nossas vidas, essas pessoas possam subir juntamente conosco, para nós estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que o Senhor continue a nos guardar nesse tempo de pandemia. Que nós possamos sempre lembrar das famílias que estão sofrendo e nos colocarmos ao lado delas para orarmos. Que o Senhor venha trazer refrigério,
alívio no coração das pessoas afligidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma boa semana.